quero falar hoje sobre igreja. Não precisa levantar a mão, mas eu quero que você fale para você mesmo. Se você entende o significado do que é ser igreja, eu quero que você pense nisso. Será que eu sei o que é ser igreja? Por exemplo, se você tivesse que responder essa pergunta, em um teste, em uma prova, o que é que você entende por ser igreja? Fazer uma dissertação do assunto. O que é que você escreveria? O que é que eu entendo por ser igreja? Amém? Eu quero tratar desse assunto hoje com os irmãos. E é um assunto muito importante. Os irmãos que estão aí do outro lado da internet, eu agradeço porque vários irmãos pediram para que a gente aborde esse tema. Até porque, para quem está nos visitando hoje, nossa igreja é uma igreja internacional. Nós estamos praticamente pregando para o mundo inteiro. E pessoas do mundo inteiro nos acompanham através da internet. E às vezes, esses irmãos, eles perguntam sobre a questão igreja. Então, ancião, explica pra gente sobre igreja. Bom, eu quero dizer o que não é igreja. Tá legal? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, porque vai ser muito importante. O que não é igreja. Igreja, em primeiro lugar, não é o prédio. Não é o prédio. Aqui, por exemplo, já funcionou uma adega. Aqui amanhã pode funcionar um bar. Pode funcionar uma moradia. Então, as paredes nós não consideramos como a igreja. Amém? Essa é a definição? Facinho para todo mundo? Não é igreja. Então, quando você diz assim, eu vou à igreja, tá certa essa expressão? Não. Você vem a um local de reuniões. Você vem a um local de reuniões onde parte da igreja do Senhor Jesus se reúne. Então essa é a nossa definição. Então igreja não é parede. Um outro ponto, irmãos, que não é igreja também. Igreja não é o lugar onde você vai dar dízimo. Que isso fique muito bem claro. Igreja não é o lugar, eu vou lá na igreja para dar o dízimo. Não. Igreja não é o lugar para você dar o dízimo. Igreja não é o lugar para você ofertar. Não é o lugar. Quaisquer ofertas que sejam feitas, elas são feitas para a manutenção do salão de reuniões. Até porque Deus não trabalha com dinheiro, Então nós precisamos de dinheiro para manutenção. Então, você pode ver que nós não temos nem caixa de contribuição aqui. Nem caixa de contribuição nós temos. Já temos o sistema certinho. A igreja ela tem a sua manutenção feita pelos próprios membros, digo, o salão de reuniões, pelos próprios membros e irmãos que estão do outro lado da internet que também colaboram conosco. Então a igreja não é o lugar onde você vai dar dinheiro. Não é isso. Igreja também não é um lugar para você ter uma espécie de pertencimento social. Igreja também não é um clube social. Eu faço parte da igreja lá, porque lá é muito legal, eu gosto muito disso. E eu fico ali, eu me sinto que eu pertenço a um grupo. Não. Porque, conforme eu disse, a igreja é do Senhor Jesus e ela é universal. Então, isso não é igreja. Alguém tem alguma dúvida mais? Fala assim, isso aqui é igreja? Se tiver, pode levantar a mão que eu respondo. Até aqui que eu me lembre, esses 3 pontos que são os mais abrangentes. Isso daí então não é igreja. Igreja não é prédio, igreja não é clube social, igreja não é o lugar que a gente dá dinheiro. Mas eu ia numa igreja que eu tinha que ficar dando dinheiro lá. Então, aí não é igreja. Aí você tem que ver o que é lá. Pode ser uma pequena empresa. Pode ser qualquer coisa, menos igreja. Vamos lá então. Agora então vamos ao sentido do que é a igreja. E de como essa palavra surgiu e por que ela é importante para a gente. A palavra igreja, ela tem a sua origem ligada à cultura grega. Então lá na antiga Grécia, as pessoas, que era
a Grécia praticamente em si conhecida como o berço da democracia, então as pessoas normalmente, elas eram convidadas a participar dentro do regime democrático. Então a palavra eclésia, ela vem da preposição ex mais clésia, né? Ou kaleo, que fechou aí o eclésia. Essa palavra, ela tem o sentido de chamados para fora. Por que eu estou explicando isso? Não precisa guardar o termo técnico, mas eu quero que você entenda o princípio. Chamados para fora. Qual que era a ideia? A ideia era, nós vamos ter uma reunião para definir se a gente vai matar o Sócrates, o filósofo. Temos? Então vem todo mundo para fora das suas casas aqui, que nós vamos nos reunir. Eles reuniam-se normalmente naquilo que era conhecido como ágora, uma praça da cidade, onde eles debatiam os assuntos. Isso é muito claro por Paulo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, obrigado querido, capítulo 17, até o 19. Então, chamados para fora, era gente que saía da sua própria casa e iam às praças. Então essa era a palavra eclésia. Tem alguma coisa a ver com a nossa palavra igreja do dia de hoje? Perceberam? Nada a ver. Nada a ver. Então você diz assim, mas como que nós assumimos essa visão de igreja para hoje, né? Como que isso aí aconteceu? Bom, nas traduções da Bíblia, a palavra igreja ela vai aparecer, até porque o Novo Testamento foi escrito em grego e eclésia aparece como igreja, ou chamados para fora. No sentido religioso, chamados para fora, tirados do mundo, assim que nós entendemos, chamados para fora do mundo e entrando para o aeon, ou para o reino de Deus. É por isso que nós assumimos essa palavra igreja, tá? Então, logo você entende que a igreja, ela é representada na Bíblia, quando a Bíblia fala em reino de Deus. A igreja, a união de pessoas, tá? E a igreja, irmãos, ela deve cumprir algumas funções, antes de eu entrar aqui naquilo que eu gostaria de falar. Ela deve cumprir algumas funções. Vamos ver uma das funções da igreja? Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Quando eu estou dizendo igreja, todo mundo está situado que a igreja são pessoas. Amém? Nós saímos do mundo e entramos para o reino de Deus. Tá legal? Então Paulo nos diz assim, olha, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não têm todos a mesma função. Assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Pronto, olha aqui uma definição de igreja, corpo de Jesus Cristo. Então hoje, quando nós participamos da ceia do Senhor, seja à distância, seja aqui presente, você indicou o que para o mundo espiritual? Que você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que você está ligado ao corpo de Cristo. Veja só, o versículo 4, querida. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não têm todos a mesma função. Então, dentro da igreja de Jesus, dentro do mundo de Jesus, nós temos cada uma função. A Bíblia diz que ele deu vários dons para as pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de falar, irmãos, é o seguinte, que quando nós tratamos em dons, a gente não pode ter um olhar exclusivista. A gente não pode ter um olhar de que isso acontece só conosco. Eu, por exemplo, eu tenho um olhar bem aberto. Eu acredito, por exemplo, que um médico é um dom que Deus deu para aquela pessoa. É um dom que Deus deu. Mas ele não faz parte da nossa igreja, irmão. Primeiro ponto, vamos vencer o exclusivismo. A igreja do Senhor Jesus, ela está no mundo inteiro. O Brasil é um país plenamente cristão, desde a sua colonização. Então, nós temos aí cristãos espalhados pelo Brasil inteiro. E cada um tem um dom, nem todos têm os mesmos dons, né? O corpo de Jesus Cristo tem pessoas que têm os seus mais variados dons, inclusive na igreja local. Tem gente que canta. Eu, por exemplo, pregando, sou um bom cantor, né? Porque se eu cantar, os irmãos saem tudo correndo. Então eu não sei cantar, sou ruim demais. Mas, né, Deus me deu outro dom. E assim sucessivamente.
Ou seja, então o primeiro aspecto, irmão, que a igreja serve, seja você local, ou seja você pela internet, que faz parte aqui da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus. Primeira situação é para que nós possamos usar os nossos dons, os nossos talentos. Então, por exemplo, não importa se você está reunido aqui, você pode estar longe, mas você pode usar os seus talentos, você pode usar os seus dons para abençoar a vida das pessoas. E isso, irmãos, é muito legal quando você entende o cerne do que é essa igreja, porque você rompe as barreiras, e além de romper as barreiras, tem mais um detalhe interessante: você consegue ser bênção na vida do outro. Isso que é importante. Esses dias eu achei muito interessante que eu vou contar essa experiência brevemente, como dizia o professor Olavo de Carvalho, não querendo me engambar, desconsidere o ser humano aqui, mas é um exemplo para vocês. Eu ia passando, ia para a faculdade, estava meio corrido, e nesse dia eu estava com dinheiro no bolso. Não é sempre, né, irmão? Mas de vez em quando aparece um trocadinho aí apareceu lá um trocado no meu bolso. E aí eu ia descendo e uma senhora: moço, pelo amor de Deus, me dê um prato de comida. Irmão, ó, você sabe que você não para rápido, né? Ainda mais eu que ando rápido. Eu ia naquela, quando eu dei mais um passo, eu voltei. Voltei e falei, pois não. Ela falou, me paga um prato de comida. Entrei no restaurante, falei para a moça, quanto é o prato de comida? É tanto, tal. Dei para a moça lá e fui embora, irmão. Por que eu estou contando isso? Para me engabar? Não. Para você entender o que é ser igreja. Igreja é quando você é bênção na vida de outra pessoa. E isso é ser igreja, irmão. Eu não sei nem quem é aquela mulher. Mas no reino de Deus, no mundo espiritual, você não tem noção do valor que isso tem. Não para mim, porque eu não vou ser salvo por isso. Obra não vai salvar ninguém. Mas tem um valor no mundo espiritual de um reconhecimento que alguém que está ali, próximo a você, ele é o seu próximo, ele é da igreja, ele é igreja junto com você, e você usou aquele seu talento, aquele seu dom naquele momento, para servir a igreja de Jesus Cristo. Amém? Então a igreja não é o cara que fica aqui cantando, não é eu que fico pregando, vamos fazer isso da igreja, esquece isso aí, irmão. Igreja é uma plataforma, vou dar a ideia digital. Igreja é uma plataforma de serviço. Amém? É uma plataforma. Então quem está nessa plataforma, seja à distância, pela internet, todos os irmãos que me acompanham, seja local, nós usamos essa plataforma para servir os outros. É para isso. Mais nada. Só isso. Tudo isso, irmão. Tudo isso. Isso é igreja. Igreja não é para ficar reunindo milhões, comprando terreno, fazendo mais e mais galerias, fazendo aquele ministério de louvor bonito, se bem que o nosso mas fazendo aquele ministério de louvor bonito, com luz preta, sabe? Fica aquele negócio parecendo uma casa de show. Esquece tudo isso aí. Igreja é só uma plataforma para viabilizar a bênção na vida de outras pessoas. Posso ouvir um amém? Isso é igreja, irmão. Igreja é uma reunião de pessoas. Igreja é, por exemplo, quando eu faço o que eu fiz essa semana aqui. Mandei para a igreja. Nós temos um grupo da igreja. Depois, até os nossos visitantes, se desejarem. Viu, Rosânia? Os visitantes que desejarem depois podem passar o seu WhatsApp para a nossa secretária. Você vai receber sempre mensagens e vai também participar conosco da igreja online aí. Igreja é aquilo que nós fizemos essa semana. O que foi que eu fiz? Olha, irmãos, temos uma família em situação de vulnerabilidade. Precisamos que os irmãos levem mantimentos. Quem trouxe, entendeu que é a igreja. Quem não trouxe, ancião, eu lamento dizer que não entendeu o que é a igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Então, igreja, irmão, não é lugar para a gente ficar ganhando dinheiro do povo. Igreja não é lugar para a gente se sentir o ultra mega extra pregador. Igreja não é lugar para fazer show, nada disso. Ancião, mas eu não li. Então, eu recomendo que os irmãos leiam as mensagens que vão para o grupo. Porque quando a gente está na faculdade, tem que ler a mensagem do grupo lá, não tem, irmã? Tem? Aí, tá vendo? A futura doutora, ela vai voltar a estudar logo, se Deus quiser. Tem que ler a mensagem da faculdade. No serviço, tem que ler mensagem lá, pastor Johnny? Tem que ler. E por que da igreja o pessoal não lê? Você entende? Ou seja, o lugar onde Deus nos chamou, Deus nos tirou de lá, nos trouxe para cá,
para que nós possamos ser bênção na vida dos outros, a gente perde o privilégio de trazer um pacote de arroz, trazer um pacote de açúcar. Ceia do Senhor, irmãos. É momento para a gente lembrar disso também, viu? Tem várias igrejas cristãs que trabalham assim, e isso é muito legal. Ah, ancião, mas aí você me deu um puxão de orelha. Paciência, irmão, é só ler as mensagens. Amém? Esse amém foi um pouco mais fraco, irmão. Eu sei que o amém, quando a gente dá um puxão de orelha, ele é mais fraco. Mas vamos pegar um amém mais forte para Jesus gostar de você. Amém? Amém. Aí ficou bom. Então, em primeiro lugar, irmãos, a igreja é o lugar onde nós viabilizamos, facilitamos a vida de mais alguém. E como é refrigerador, irmãos. É que nem eu disse, a nossa igreja ela é muito grande pela internet. Quando eu necessito, que eu preciso de alguma coisa, eu dou o grito. Às vezes o pessoal da internet. Ô, irmão, ó, tem aqui uma família que está assim assada. Às vezes, porque vocês já ajudam também. Então, às vezes, como eu tenho, né, esse relacionamento com outras pessoas, ó, tem essa família aqui, manda lá na conta da tesoureira, manda na conta da associação, faz alguma coisa. Ah, pastor, estou mandando aí. Entende, irmãos? Isso é ser igreja. Então, os irmãos da internet também estão de parabéns a cada momento que vocês colaboram conosco. Uma outra visão de igreja, irmãos. Vamos lá para Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Alguns irmãos têm dito assim, ancião, eu queria tanto ir aí na igreja. Então você não precisa vir na igreja, irmão da internet. Os irmãos que tem aqui, continue vindo, que a gente se vê, a gente se encoraja. Os irmãos estão longe, não dá. Mas, por exemplo, você está reunido conosco agora. Onde tiver 2 ou 3. Imagine quantas pessoas nós temos reunidas nesse momento. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Então, esse pertencimento à igreja de Jesus, nós temos que entendê-lo não como um pertencimento sectário. Não como um pertencimento político. Um pertencimento espiritual. Eu sou da igreja de Jesus. Por quê? Eu tenho um pastor que ora pela minha vida. Tem um pastor que ora pela minha vida. Tem um lugar que eu ajudo a igreja a alavancar os seus projetos. Existe um grupo no WhatsApp que eu consigo fazer isso. Então a igreja também é um lugar de aprender. Aprender. E quando eu digo lugar, nós vencemos tempo e espaço para uma situação. Eu acho que é a melhor palavra. É uma situação de aprendizado, a igreja. Não é? Então, graças a Deus por isso. Um outro ponto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmão, olha que privilégio você tem em dar um prato de comida para quem precisa. Olha que privilégio. Porque você pode pensar assim, mas eu não estou fazendo nada religioso. Graças a Deus, irmão. Porque o dia que você começar a fazer alguma coisa religiosa, você começou a se distanciar da igreja de Jesus. A igreja de Jesus não trabalha com religião. A igreja de Jesus trabalha com pessoas. Não trabalha com coisas. Então nós somos cooperadores de Deus. Sempre que você é bênção na vida do outro, você está cooperando com quem? Com Deus. Porque a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E olha só que coisa interessante, irmão, quando nós falamos isso, né? Somos cooperadores de Deus. Existe privilégio maior do que você cooperar com Deus? A Bíblia diz que nós somos mordomos. O que é um mordomo? Um mordomo é um empregado que tomava conta da casa, né? Para o patrão. Ou seja, o que é que nós entendemos? O mordomo, ele administrava os bens do patrão. Nós entendemos que nós também administramos os bens do amo, os bens do reino de Deus. Deus colocou algumas coisas na minha vida e na sua vida para que nós possamos usar. E agora vou usar um termo jurídico. É para usufruto nosso. É para usufruto. Então, o meu carro, ele não é meu. É para usufruto. Na verdade, ele está para servir aos irmãos. Quem compreendeu essa palavra, dá um amém. A sua vida, irmão, já não é mais sua.
É para usufruto. Você vai viver até o dia que você morrer. Porque depois que morrer, morreu. Né, irmã? Então, é para quê? É para servir. Não faz sentido, irmãos, passar por essa vida sem dar essa contribuição para o reino de Deus. É por isso que nós temos também a igreja. O ajuntamento de pessoas servindo ao reino de Deus. Facilitando a vida das pessoas. E essa igreja, ela está edificada. Você está no 16? Põe lá Mateus 16, 18. Ela está edificada sobre Jesus Cristo. Cristo é o alicerce. E é por isso, irmãos, que nós devemos levar muito a sério a nossa concepção. Sabe, desde que já tem mais de 10 anos que eu pastoreio, eu tive comigo uma visão de que igreja, ela não pode, de maneira nenhuma, ser um local onde nós simplesmente estamos, né, numa situação e que nós valorizamos demais as nossas liturgias. Porque isso aí para Deus não tem valor nenhum. Lá no livro de Isaías, Deus diz assim: eu estou cansado desses louvores de vocês, estou cansado dessa guarda de sábado, eu estou cansado de tudo isso. Então não é isso que Deus quer. O que Deus quer, a religião que é pura, imaculada, do ponto de vista de Deus Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas na sua tribulação e manter-se sem mancha do mundo. Essa é a religião, irmão. Isso é a igreja de Jesus. O restante, a gente se reúne aqui pela internet ou aqui pessoalmente, para a gente poder dar um feedback. Tá tudo bem? Tá bem lá, varão? Tá beleza a construção? Tá jóia? Ótimo. Toca a sua vida mais uma semana, domingo que vem estamos aqui de novo para respirar. Domingo que vem você está aqui com a gente para respirar de novo. Isso é a igreja do Senhor Jesus, irmãos. Igreja não é lugar onde a gente fica se metendo na vida dos outros. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja do Senhor Jesus, ela é militante, irmãos. É por isso que a igreja não acabou. Imagine, Jesus é o fundador da igreja. Ele é o alicerce da igreja. Tem 2000 anos que a igreja de Jesus Cristo, ela continua a avançar na terra. Imagine quantas pessoas já passaram pela igreja. A igreja foi muito perseguida, principalmente nas suas eras iniciais. Mas a igreja, ela sobreviveu. E é interessante que quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja aumentava. Porque a igreja eram as pessoas. Eu estive no Mosteiro de Santa Catarina, na Itália, e eu achei muito interessante que nós descemos 30 metros abaixo da terra, da superfície. E lá havia as catacumbas, onde os cristãos se reuniam durante as perseguições. Era exatamente assim. E era muito interessante porque era escavado na terra os locais, né, onde as pessoas eram enterradas. E ali os cristãos se reuniam, escondendo-se do Império Romano. Foram mais de 300 anos, irmãos, de perseguição ferrenha à igreja. Mas não conseguiu terminar com a igreja. Porque o alicerce da igreja é Jesus. E é por isso que a igreja, ela continua militante, e é por isso que ela continua de pé. Estar na igreja de Jesus também nos traz benefícios. E quando eu digo estar na igreja de Jesus, vai de novo para você que está aí conosco pela internet. É estar dentro do grupo universal do Senhor Jesus. E vocês que estão aqui conosco. Coloca aí para mim, por favor, Colossenses 3,16. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Olha só. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Esses dois versículos, irmãos, eles nos transmitem uma ideia de que estarmos associados com a igreja do Senhor Jesus nos traz paz. Então não importa onde você esteja, você está em paz com Deus por dois motivos. Primeiro, o sangue de Jesus lhe purificou de todo pecado.
Segundo, servir ao próximo nos traz felicidade, nos dá paz. Conforme Jesus Cristo ensinou, há mais felicidade em dar do que há em receber. E quando nós estamos na igreja do Senhor Jesus, nós temos aí uma troca. Uma troca. Nós somos pacíficos e recebemos paz. Nós honramos, amamos e somos amados e honrados. Nós servimos e somos servidos. Então existe uma troca. Quem não entendeu isso, irmãos, ainda não entendeu o que é ser igreja. Ainda não entendeu. Nós instruímos, aconselhamos, somos instruídos e aconselhados. Nós admoestamos e somos admoestados. Nós somos hospitaleiros e ao mesmo tempo temos irmãos que nos tratam com hospitalidade. E Gálatas capítulo 6, versículo 2, não importa onde você esteja, diz que nós levamos as cargas uns dos outros. Ou seja, irmãos, é revigorante quando você pode contar com alguém e você fala assim: fulano, olha, eu preciso que você ore por mim. Ou eu estou passando uma situação no momento muito complicada, eu gostaria que você me ajudasse. Você recebe aquele apoio. Isso é a igreja do Senhor Jesus, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela tem assim uma visão bem diferente daquilo que nós conhecemos normalmente como igreja. Eu sempre digo, e essa é uma palavra que me marcou muito, porque desde que eu conheci o irmão Mário, a gente ainda estava lá no outro prédio, e uma palavra que ele falou para mim marcou bastante, desde lá. Eu fiz uma pregação sobre o verdadeiro evangelho, e ele me disse bem assim: pastor, esse evangelho é o verdadeiro evangelho de Jesus. É um evangelho que ao mesmo tempo que é simples, ele traz responsabilidade. E é assim, irmãos, o evangelho. Ele é simples, mas ele traz responsabilidade. E a gente aceita a responsabilidade do evangelho para não ficar colocando cabresto nas pessoas. Porque é terrível você ter que viver num lugar onde, por exemplo, ou você estar associado com pessoas que vivem colocando cabresto em você. Olha, você tem que fazer por causa disso, você tem que fazer por causa daquilo, você tem que fazer por isso. E você tem. E eu normalmente ensino o seguinte, irmão: você não tem que fazer nada. Por esta graça sois salvos. O dia que você acordar e falar: eu tenho que ir lá no salão de reunião, eu vou pedir um favor para você: não venha. Fique em casa, para que o seu mal fluido não atrapalhe os outros. Quem entendeu o que eu estou falando? O dia que você acordar aí: eu tenho que assistir a reunião hoje, quando você não está fazendo pela internet. Irmão, pelo amor de Deus, não assiste não, que pode atrapalhar a gente. Sim ou não? É assim, irmão? Esse irmão está ficando fortinho, né, rapaz? Então, queridos irmãos, a igreja, ela nos ajuda também, ela nos ajuda a eliminar algumas coisas. Por exemplo, quando nós ouvimos sermões como este, como outros, nós somos incentivados a eliminar a mágoa do nosso meio. Nós entendemos que é preciso vencer. Nós entendemos que é preciso vencer o desânimo. E quando eu digo desânimo, o pessoal normalmente já traz isso para o modo religioso de pensar também. Quando eu digo desânimo, eu estou falando desânimo muitas vezes, irmão, aquele dia que você acordou e você não quer nem levantar da cama. Já aconteceu com alguém isso aí? Porque comigo já. Se não aconteceu com você ainda, vamos ter que levar você para um laboratório para analisar se você ainda continua ser humano. Mas se já aconteceu, fica normal, porque isso é coisa de ser humano mesmo. Então imagine, você acorda lá desanimado, aí você pega, abre lá no canal Pela Bíblia, aí vem aquela mensagem, você fala: opa, o que eu vou fazer nessa cama? Eu vou levantar agora, eu vou correr para a vida. Ou então você recebe, abre o seu WhatsApp, lá está lá uma mensagem, né? O pessoal gosta, assim, eu era contra a figurinha antigamente. Quem lembra quando eu era contra a figurinha? Antigamente eu era contra a figurinha, irmão, porque eu recebia muita figurinha. Hoje eu já não sou mais contra. É legal às vezes, você acorda assim, aí tem aquela figurinha assim: hoje é sexta-feira, sextou, é dia de alegria e tal. Você fala: caramba, é verdade, eu estou cansado. Eu vou levantar, hoje é sexta-feira, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa depois.
não é? Vou para um happy hour, alguma coisa eu vou fazer na vida. Você vê? Então a igreja também serve para isso, irmão. Então o irmão que manda a figurinha no grupo de WhatsApp aí, pode mandar, pode ficar tranquilo, às vezes ajuda. A igreja, irmãos, ela nos ajuda a vencer o orgulho. Ela nos ajuda a vencer o orgulho também. Porque eu sei que, por exemplo, independente de onde o irmão esteja você pela internet ou esteja aqui conosco, eu sei que eu sou tão parecido com você quanto você é com qualquer outra pessoa. E eu não tenho motivo nenhum de ser orgulhoso. Meus motivos para orgulho devem ser zerados. E quando a gente percebe isso, quando a gente chega dentro da igreja, é muito legal. E quando eu digo dentro da igreja, eu estou indicando dentro da situação corpo de Jesus. Amém? Não importa onde você está, né? E a igreja, irmãos, ela nos ajuda a manter a fé. Jesus Cristo, ele disse assim: quando o Filho do Homem chegar, será que ele vai achar verdadeiramente fé na terra? A igreja também nos ajuda a manter a fé. Porque cada vez que você está pela internet ou está presente aqui, irmãos, e nós trazemos uma pregação, a Bíblia diz que a fé vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você fica edificado, você sai mais forte na fé, você vai embora para começar uma semana de novo e dizer assim: agora eu vou começar uma semana mais forte. A igreja serve para isso, irmãos. E você sabe que assim, eu sempre digo isso, porque nós, independente de onde estejamos, nós precisamos ter uma palavra de Deus de direção na nossa vida sempre, irmãos. Precisamos ter uma palavra de direção. E essa palavra de direção, ela vem através da igreja do Senhor Jesus que Ele deixou na terra para nós. Isso é muito, ela pode vir através de um irmão, pode vir através de uma pregação, vem através de um canal pela Bíblia. Ele vem e você tem agora uma semana de novo para você falar assim: agora eu estou revigorado. Irmãos, quem não entende tudo isso, eu lamento dizer que não entendeu o que é viver em sociedade de modo geral, não entendeu o que é ser igreja, não entendeu o que é amar ao próximo, não entendeu a história do bom samaritano, não entendeu nada. Entendeu nada. A igreja também nos ajuda a vencer o egoísmo. Porque você passa a olhar que não é só você, tem outros. Não importa onde ele está. Eu estou falando com gente essa hora que está na Inglaterra, está na França, está na Alemanha, está num monte de lugar. Mas são pessoas que falam: puxa, pastor, glória a Deus pela sua vida, que palavra abençoada, melhorou a minha vida. A igreja é a plataforma de Deus. Então a igreja é a plataforma de Deus. É assim que nós temos que ver a igreja. Amém?